Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria nesse começo de final de semana, nessa sexta-feira abençoada, podermos juntos novamente meditarmos na palavra do Senhor e termos esse tempo devocional. Nós recentemente terminamos uma caminhada, uma jornada, um passeio maravilhoso, baseado em Gálatas capítulo 5, dos versículos 22 ao 23, onde o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito e a necessidade que temos de agasalhar em nosso coração e manifestar cada uma daquelas virtudes, 9 virtudes nós analisamos. E ontem eu convidei vocês para um outro passeio, um novo passeio, ainda de mãos dadas com o apóstolo Paulo, mas agora em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu quero ler com você agora, especificamente do versículo 10 ao versículo 13, lá em Efésios capítulo 6, onde o apóstolo Paulo vai falar da armadura espiritual. Diz o seguinte: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas que lutamos, contra a carne ou contra a sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra o exército espiritual da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permaneçam firmes no Senhor. Meus amados, ontem, quando iniciamos esse passeio, aqui baseado nesse texto que acabamos de ler, eu fiz questão de fazer uma breve passagem pelas ênfases do livro de Efésios. E o interessante é que, ao finalizar a última sessão do capítulo 5 e entrar no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele está falando de relacionamentos adequados, sobre família feliz, sobre a harmonia, sobre algo saudável para a vida em sociedade. E do nada, ele muda totalmente o cenário e vai para um cenário de guerra hedionda, orquestrada e muito bem orquestrada por Satanás, que é o maestro primaz, tendo seus asseclas como executores e muito bem afinados. É claro que todos nós, eu e você, nós desejamos e desejaríamos viver uma vida edênica, nos quais nós pudéssemos de fato viver com tranquilidade. Mas fato é que depois do pecado original, nós não vivemos mais num paraíso. Assim a vida não é mais idílica, tranquila, sossegada, serena, calma, pois temos um inimigo que tenta nos destruir a todo momento e de maneira atroz. Por isso essa expressão do apóstolo Paulo aqui no versículo 10, essa expressão quanto ao mais, soa como uma convocação para a guerra, ou pelo menos para que eu e você tomemos conhecimento da existência dessa guerra espiritual. Outro detalhe é que, de fato, essa guerra é constituída de várias batalhas, pois são diárias essas batalhas. E tem mais, não há trégua nessa guerra, não há paragem, ela é contínua e mesmo quando cremos que está tudo calmo, tudo sereno, não se engane, pois o inimigo é astuto e mesmo nesses momentos a guerra continua, porém de maneira muito mais sutil, muito mais perspicaz. E é baseada nessa compreensão que o apóstolo Paulo então vai nos orientar a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Parece que Paulo quer deixar claro aqui para nós que não existe nenhuma possibilidade de lutarmos contra esse adversário baseado em nossas forças, em nossas capacidades, em nossa expertise. Não há possibilidade. Se queremos nos posicionar de maneira adequada para essa guerra, precisamos sim buscar o fortalecimento no Senhor. Caso contrário, podemos dar por essa batalha por vencida. E a pergunta é: qual é esse poder? Sim, é o poder que domina o universo, o poder criador de Deus. Eu gosto de Isaías capítulo 40, do versículo 10 ao versículo 14, depois leia em casa, quando o profeta Isaías está falando da dimensão desse poder. Ele fala que esse Deus, o nosso Deus, ele mede os céus com o seu palmo. Imagina um palmo de Deus, dá para medir os céus todos, toda a extensão do céu. Ele vai dizer também que Deus contém na concha das suas mãos todas as águas dos riachos, dos córregos, dos rios, dos mares, dos oceanos.
tudo na concha das suas mãos. Ele vai dizer que todas as estrelas são nomeadas por esse Deus e ele chama cada uma delas pelo seu nome. É esse Deus e nesse Deus que nós cremos. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, como o apóstolo Paulo vai fazer referência no primeiro capítulo, versículo 2. Também é o poder que derrota Satanás com o sopro da sua boca, o sopro do seu hálito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. É nesse poder que o apóstolo Paulo guardava a sua segurança. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está referenciando a sua fortaleza em Deus. Nesse poder. É o mesmo poder que Davi rapidamente reconheceu quando estava diante de uma batalha que humanamente seria letal para ele. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, quando ele diz para o gigante Golias, olha, você vem a mim com espada, com todo o aparato, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, que me fortalece. Esse poder, meu irmão, esse poder, minha irmã, é ilimitado e é nele que nós precisamos estar para vencermos essa batalha tão hedionda. Mas no versículo 11, a parte B, ele vai dizer o seguinte para nós, para que vocês fiquem firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Novamente, nossa luta é contra um ser grandemente ardiloso, perspicaz, altamente inteligente. Ele usa todos os estratagemas, ciladas e arapucas para nos derrotar. Outra coisa que precisamos ter em mente é que o fato descrito no versículo 12 é que essa luta não é contra carne e nem contra sangue, não é contra pessoas. O que parece aqui é que o apóstolo Paulo quer que tiremos as lentes naturais e coloquemos lentes espirituais para vermos a realidade da nossa batalha. Meus irmãos, minhas irmãs, quando colocamos as lentes espirituais e visualizamos a realidade, percebemos o quão séria é essa batalha que travamos dioturnamente. É só ler, por exemplo, Mateus capítulo 11, capítulo 4, do versículo 1 ao 11, e você vai perceber que o próprio Senhor Jesus não tratou esse assunto com somenos importância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 18, o apóstolo vai dizer que Satanás ele está como um leão, bramando, faminto, tentando capturar a sua presa, que somos nós, eu e você. Quando Jesus mostra, por exemplo, parte da identidade do diabo, lá em João capítulo 8, versículo 44, percebemos que ele é perigoso, que ele é homicida desde o princípio. Ele é o pai da mentira. A partir de uma sedução mentirosa, ele enganou o primeiro casal lá no Jardim do Éden com muita facilidade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele diz, olha, eu receio que Satanás engane vocês, assim como ele enganou Eva, Adão e Eva, que eram os dois seres humanos mais munidos de toda a capacidade de intelecção. Satanás enganou. Ele é astuto. Meu irmão, não se engane. Ele sempre pega elementos de verdade para maquiar e manipular uma grande mentira, porque isso é do seu caráter. Ele sempre se traveste de outras coisas boas, coisas bonitas. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que ele se traveste, inclusive, de anjo de luz. Talvez seja por isso que Jesus disse que o mentiroso é filho do diabo, pois todo mentiroso insere na sua mentira elementos de verdade. Assim, quando a pessoa faz dessa maneira, ele está agindo a exemplo do seu pai, que é Satanás. Se você conhece uma pessoa que é um mentiroso contumaz, você vai perceber isso. Ele sempre pega um elemento de verdade, mas ele faz uma mentira baseado naquele elemento de verdade. Mas retornando aqui rapidamente ao versículo 12, ele nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas no final do versículo 12, ele vai explicitar contra quem é essa luta. E aí ele vai dizer o seguinte, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Naturalmente, por conta do nosso tempo que é exíguo, não dá para dimensionar cada um desses detalhes que o apóstolo Paulo acaba de nos dizer. Mas, em suma, o que o apóstolo Paulo está querendo nos deixar claro é que se trata de forças sobre-humanas. Nenhum tratado humano poderá estabelecer paz com essas forças. Porém, é claro que para esse versículo tem uma variedade inúmera de interpretações divergentes. Alguns, por exemplo, querem colocá-lo como um versículo puramente
físico. Ou a ideia que o apóstolo Paulo está falando aqui apenas do mundo físico, retirando a ideia do mundo espiritual, dizendo que os principados, os potestades que o texto se refere, trata apenas dos governadores do mundo terreno, isto é, o sistema político, econômico, judiciário e até o religioso. Para esses, não existem interferências sobre-humanas em nosso mundo. O que ocorre é que o apóstolo Paulo está falando do sistema corrompido que já existia lá no seu tempo e continua nos dias de hoje. É óbvio que o nosso sistema global é corrompido, sim, carrega elementos maligníssimos, porém discordamos aqui frontalmente dessa afirmação. Isso porque não é apenas o ser humano que corrompe o sistema, embora conheçamos a vileza humana, saibamos que o ser humano é capaz de fazer coisas horríveis, mas permanecemos com a interpretação de que aqui sim existem forças espirituais governando esse mundo trevoso. 1 João 5,19 vai dizer que o mundo jaz no maligno. E isso fica claro, pois o apóstolo Paulo está escrevendo para um grupo, para uma igreja, um grupo de pessoas que entendiam muito bem essas forças espirituais, pois antes de se converterem a Cristo, eles eram diletantes buscadores de poderes espirituais ou poderes desse mundo diferenciado. Sim, os poderes dos cosmocrátares já havia sido buscado por eles com muito interesse. Haja vista capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 19, quando eles queimam um número gigantesco de livros de ocultismo, de magia negra e tantas outras coisas. Eles eram buscadores desse mundo espiritual. Eles também presenciaram o grande poder que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, quando os 7 filhos de Seva, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 14, quando os 7 filhos de Sevas foram expulsar um demônio em nome de Jesus. Sim, eles foram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem eles não conheciam e foram espancados e voltaram nus e machucados para suas casas, mas também viram como o nome de Jesus e o seu poder exerce influência no mundo espiritual e nas regiões celestiais. Por isso, certamente eles tinham a memória, ou como memória, o background quanto aquilo que é o poder de Deus em relação a esses fenômenos que eles viram quando o apóstolo Paulo passou nessa igreja, quando ele estava plantando a igreja de Éfeso. Naturalmente, o apóstolo Paulo também se vale desse conteúdo para trazer a mensagem que ele está trazendo agora aqui em sua carta. Assim, eu não tenho dúvida que ele está se referindo aos seres espirituais que atuam nas regiões celestiais. É claro que Satanás e seus sequazes se valem do sistema de coisas naturais que existe no nosso mundo, sistema horrível, corrompido. E obviamente que ele usa a frieza, a vileza, a sordidez do coração humano, que faz oposição a Deus, para reforçar as suas ações e também as suas estratégias. Aí sim, podemos afirmar que os plutocratas, sim, os plutocratas desse mundo perverso e corrompido que habitamos, acabam se colocando a serviço dele, daí a corrupção, a maldade tão hedionda estampada na face de alguns. Dito isso, é contra esse ser maligníssimo e o sistema por ele orquestrado que estamos em guerra. Por isso, sendo sabedor que humanamente não podemos vencer essa batalha com as nossas forças, com as nossas expertises, o apóstolo Paulo insere aqui em pauta o versículo 13. E esse versículo é bem curioso, pois agora ele vai instruir a igreja sobre como ela pode e deve se defender desse pertinaz inimigo. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo está preso em Roma, durante todo o tempo ele estava algemado a um soldado romano. Era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda mais elitizada de Roma, que cuidava dos interesses e também da segurança do imperador. Era esse grupo que ficava com o apóstolo Paulo 24 horas por dia, fazendo revezamento em turnos de 8 em 8 horas. Então, ele tinha diante de si diariamente a ilustração pronta para exercitar ali ou explicitar para os irmãos quanto à questão dessa armadura. Por isso, quando ele vai escrever essa parte, certamente ele levanta o olhar e contempla a armadura dos soldados e sugere a ele, essa armadura, uma imagem gráfica, uma imagem perfeita para que ele pudesse aplicar em termos cristãos para a igreja de Éfeso. Então Paulo, que era alguém muito capacitado, com a capacidade impressionante, além, é claro, de ser inspirado pelo Espírito Santo, volta para o texto e começa a escrever a partir do versículo 13. E o versículo 13 ele diz o seguinte: portanto,
tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito isso, fiquem firmes no Senhor. É sobre essa armadura, que é composta de 5 elementos, cujos quais analisaremos cada um com carinho a partir de amanhã. Mas vale a pena referenciá-los agora. Quais são esses elementos? Esses 5 elementos são o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália para marchar em territórios inóspitos, o escudo da fé, o capacete da salvação e a oração. Na verdade, a oração não faz parte da indumentária, mas é uma arma poderosíssima e vamos avaliá-la no tempo oportuno. Sim, vamos avaliar quando chegarmos nessa instância. Todos esses itens são imprescindíveis para obtermos êxito nessa batalha. Eu espero que esse grande prolegômenos tenha ajudado você a entender minimamente a dimensão da batalha que enfrentamos e a necessidade de nos equiparmos com a armadura de Deus. O nosso motivo de oração para hoje à noite, 29º dia da campanha Jesus Transforma a Minha Família, é para que a fé cresça no coração das pessoas enquanto compartilhamos o Evangelho com elas. Novamente, pratique isso que acabamos de ler e certamente você vai viver melhor. Amanhã nós vamos entrar no primeiro item dessa armadura, que é o cinturão da verdade. Venha conosco e vamos juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.